Gostaria de começar com uma colinha que eu trouxe aqui como introdução para a gente falar justamente dessa temática tão crítica que é mudanças climáticas e estratégias que a gente deve, a partir de agora, colocar na pauta dos nossos negócios, né, para enfrentar todas essas questões. Então, a gente teve nos últimos 3 anos, dezembro de 2023, janeiro de 2024 e fevereiro de 2024, os anos mais secos do Sudeste brasileiro da história. De 61 a 1990, o número consecutivo de dias secos no Centro-Oeste, norte de Minas Gerais, oeste da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, era de 80 a 85 dias. Atualmente esse número aumentou para 100 dias. A gente teve aumento da chuva de 10 a 30% no volume no sul do país, Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. Em contrapartida, a gente está falando de uma redução de 10 a 40% de chuva na Amazônia, Nordeste, São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aumento de incêndios no Pantanal também. Tempo de recorrência de eventos extremos caindo também. A gente já superou, de certa maneira, alguns muito perto de superar os limiares acordados no Acordo de Paris. Então, e o prognóstico da comunidade científica é de que efetivamente a gente caminhe para temperaturas até mais significativas do que a gente tem hoje, acima desse 1,5 graus. Até 2050, existem previsões que indicam para a gente que 50% a 70% da Amazônia pode sofrer um efeito de savanização. É dentro desse contexto que eu convido a Denise e o Adriano para falar sobre o assunto. Denise? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É realmente um prazer estar aqui, né, falando sobre esse assunto num tema tão importante, numa pauta tão importante como a do agro aqui no Brasil. Num ano em que a gente tem COP no Brasil, né, para discutir isso, talvez pouca gente saiba aqui que o Brasil é um dos pioneiros. A COP, como a gente conhece, ela foi criada aqui no Brasil depois da Eco 92, e eu acho que esse é um tema que cada vez mais afeta todos os negócios. Mas um negócio tão conectado com a natureza como o agro, tá passando por francas mudanças, né? A gente tem falado muito em adaptação de todos os negócios e mitigação dos efeitos, que, como você já trouxe, não são, né, uma novidade e nem são algo que acontece talvez esse ano e não o ano que vem. Então, eu acho que a pauta é cada vez mais uma pauta de entendimento de como se comporta o clima e quais os seus impactos na tomada de decisão do negócio, né, de atualizar essa cultura, de cada vez mais considerar isso como um dado da questão, usar o que já é disponível de previsão e ciência para se adaptar a isso, ao invés de acreditar que talvez isso seja uma exceção e não a nova regra. E, paralelamente, acho que tem o trabalho tanto dos países, do setor, do financiamento como um todo, em considerar que, por exemplo, as questões das emissões de carbono, de como a gente está trabalhando essa quase orçamento de nação, os mercados que vão dar preço para isso, também são um componente muitas vezes financeiro dessa nova equação, que tem que ser considerado, seja porque ele pode representar um risco, inclusive de financiamento. Qualquer banco hoje considera as emissões de qualquer negócio para conceder crédito já hoje, isso já afeta a sua carteira. Como a parte boa da notícia, né, que a gente está discutindo esse ano na COP, as novas fontes de financiamento ou as adaptações que a gente vai ter nas carteiras, inclusive de financiamento, para cada vez mais promover esse novo modelo de agricultura mais resiliente, mais sustentável, com mais inovação e tecnologia, rastreada muitas vezes e que tem uma competitividade muito importante. Uma vez que, se você é brasileiro assim como eu, a pauta de emissões, né, o tema de emissões de carbono, diferente de qualquer outro país, tem muito a ver com os da terra, tá? Então, isso pode ser bem tratado para a gente. Uma das maiores oportunidades que a gente tem, para quem talvez nunca tenha ouvido, é impossível resolver a crise do clima sem os ecossistemas que a gente tem, e alguns deles muito importantes no Brasil, como a Amazônia. Mas, ao mesmo tempo, boa parte da tecnologia que tem de desenvolvimento, por exemplo, de agricultura, é uma agricultura que vê a natureza e a floresta, ou, por exemplo, os recursos hídricos, não como um problema, mas como uma fonte de equilíbrio para que a gente continue sendo resiliente, sustentável, produtivo e eficiente. Tá? Então, acho que essa é a nova dinâmica para quem está, por exemplo, num setor como esse, como é a nova dinâmica para qualquer setor da economia no Brasil.
Maravilha. Perfeito, Adriano. Bem, obrigado, Caetano. Um prazer estar aqui com você, com Denise. Muito bom eu ter participado de um evento relacionado a essa temática. E o importante, né, Denise, em ano de COP30, a gente vem falando muito, né, de como vai ser uma participação aí, de todo o Brasil, de toda a sociedade civil, inclusive dos setores produtivos, mas especificamente em relação a essa pauta de resiliência, é muito importante, igual você comentou, né? Até poucos anos atrás só se falava em mitigação, né? O que seria isso, né? Então, como que as empresas, governos, países podem auxiliar na redução das emissões ou no aumento de remoções, né, para a gente reduzir a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera. De uns anos para cá, a temática adaptação ganhou muita relevância, obviamente por conta de todos os eventos, né, que Caetano colocou muito bem aí no início, esses eventos climáticos extremos. Então, nós temos que buscar aí meios de adaptar a essa mudança do clima que já está ocorrendo, né? E como nós não fomos bem-sucedidos na mitigação e nem na adaptação, hoje discute-se muito um tema de perdas e danos, que já é como tratar depois que a adaptação não foi feita, como você trata ali todos esses efeitos, como, por exemplo, o desastre que nós tivemos ano passado no sul do país e dentro de diversos outros que nós temos aí observado no mundo. Então, dentro da agenda da COP, essas 3 temáticas, elas são muito importantes e nós temos um senso de urgência muito grande, né, para a gente avançar nesses temas. Mas dito isso, acho que é importante falar um pouquinho do setor que eu estou representando aqui hoje. Eu sou gerente da IBAR, Indústria Brasileira de Árvores, que é a Associação Nacional do Setor de Base Florestal, né? E esse é um segmento que vem, já no seu DNA, vem se adaptando há muitos anos, né? Acho que assim como diversos outros segmentos do agro, a essas mudanças de clima. Então, para a gente ter uma referência, quando esse setor começou a ser implementado no Brasil, nós temos um índice, aí falando já das métricas, que é muito importante para essa conversa nossa aqui hoje, né? Um índice que mede a produtividade de 1 hectare de floresta plantada, que a gente chama de IMA, que é o incremento médio anual daquela área. Então, esse índice, há 30, 40, 50 anos atrás, ele era algo em torno ali, ele era abaixo de 20 metros cúbicos por hectare ano. E o setor vem se desenvolvendo, vem evoluindo em pesquisa, desenvolvimento. Hoje esse patamar, a gente está no patamar aí de algo em torno de 32 metros cúbicos hectare ano no Brasil. Então, em uma mesma área que antes você tinha que plantar 1 hectare para produzir 1 tonelada de celulose, hoje em dia esse mesmo hectare ele serve para produzir 2 toneladas. Então, nós temos aí um incremento, né, dessa atividade em menor uso de área, né, em menor área. E isso também vem sendo refletido nas medidas de adaptação. Então, as empresas têm pesquisado muito, não só para a produtividade, mas também como que elas podem se inserir nesses ambientes de expansão frente a todas essas mudanças que estão ocorrendo, né? Então, é só um panorama geral e depois a gente fala um pouquinho mais das experiências. Maravilha. Eu trouxe algumas perguntas aqui que eu gostaria de começar com a Denise, perguntando exatamente quais são os principais desafios, na sua visão, no financiamento do setor e como a gente pode superar eles. Eu acabei esquecendo de me apresentar também, né? Eu tenho 57 anos, dos quais uma boa parte eu trabalhei no setor financeiro, né? Eu trabalhei quase 30 anos no setor financeiro e ainda hoje sou conselheira, além do Pacto Global nesse tema, em 2 organismos do setor financeiro, né? Um é o ANBIMA, né? Que é a Associação Nacional dos Bancos de Investimento, e 2, um banco e uma empresa de seguros, né? Banco ABC e a Porto Seguro. O desafio do financiamento é justamente, né, como é que a gente adapta essas métricas de medir o risco, né? Afinal, os bancos financiam, né, a transição da economia, financiam os negócios e tudo mais, e como é que a gente mede o efeito dessas mudanças de clima, tanto na carteira dos riscos, porque caso elas se materializem, caso elas ocorram, eu tenho que ter capital para responder a elas. Isso é medido pela regulação internacional dos bancos. Então, hoje já é obrigatório, por exemplo, os bancos registrarem
quanto do capital dele está sujeito a ter perda, dependendo de como a carteira dele é, efeito de mudança do clima, tá? Quanto também as seguradoras começaram a entender que a gente faz seguro, gente, de incerteza, né? Não de certeza. Quando a gente tem certeza, a gente não tem seguro. Então, as seguradoras são as empresas que mais sabem medir os efeitos, né, principalmente das mudanças do clima, e têm mais dados sobre isso justamente para que elas possam precificar adequadamente os seguros. E aí, usando até como exemplo que a gente viu, né, agora no Rio Grande do Sul e tudo mais, o principal desafio é tanto adaptar, por exemplo, os serviços de financiamento, seja os privados quanto os públicos, né, e novas fontes de financiamento para cada vez mais financiar essa adaptação, né? Está mais ligada a essa economia que é mais adaptada, menos emissora, mais nova, mais resiliente, e engajar quem está de um outro lado da economia, ainda menos adaptado, mais vulnerável para transitar para cá. Porque o grande desafio, se eu fosse resumir em uma moeda, né, que é a moeda do dia, eu falo que o carbono é a grande nova moeda, ela é um dado da questão, ela tem preço. Então, uma vez que isso tem preço, isso impacta o seu financiamento. E a principal recomendação para quem está olhando do ponto de vista do desafio é entender, né, como esse dado funciona no seu negócio, né, qual a sua missão, como é que ele pode se adaptar para ser cada vez mais deste lado da economia e como os novos modelos de financiamento, inclusive, assim, o Brasil lançou, por exemplo, na última COP, uma plataforma de financiamento no qual os bancos participam, atraindo o compromisso de ter, inclusive, recursos internacionais com proteção cambial, que são para financiar justamente, né, algumas temáticas dessa adaptação, de mitigação, de sustentabilidade, de agricultura sustentável, de florestas, para incentivar, ter incentivo financeiro para que a gente vá mais rápido. Então, o desafio está em adaptar os mecanismos de financiamento atuais a esse risco, mas também a essa, né, incentivo para essa transição, tá? E eu acho que um grande risco hoje para quem está do lado do negócio, seja aqui no agro, seja, acho que em qualquer negócio, entender qual é o seu risco e, eventualmente, qual a oportunidade de inovação ou a sua oportunidade. Então, talvez coisas que não entrem no nosso, né, modelo de negócio tradicional, no financiamento ou no modelo de agro, é pensar em que, em algumas situações, dependendo do tipo de desenvolvimento que você está fazendo, por exemplo, em cadeias produtivas, você pode receber ou pagar por conhecimento tradicional associado, que é como se fosse um royalty por ter aprendido com conhecimento tradicional. Ou que você vai ter situações em que você pode receber por pagamento por serviços ambientais, que muitas vezes está atrelado àquela área de preservação que parece algo que é um custo, mas pode se transformar, na verdade, não só numa proteção, numa reserva, numa conta dentro do carro, mas como alguma coisa que pode até gerar retorno, dependendo do serviço ambiental que ela presta, carbono é só um deles. Então, da parte do risco, acho que a compreensão e o entendimento de como estas dinâmicas afetam os negócios é fundamental. A negação, gente, assim, muita gente me pergunta se falar, a gente está vivendo um momento meio de retrocesso agora, de taxação, todo mundo falando disso. Uma das coisas que eu tenho certeza é que qualquer regulação pode ser feita ao longo do mundo, isso é o normal do negócio, mas é muito provável que a gente não consiga regular a mudança climática ou taxar ela desse jeito. Então, ela ocorrerá, né? E aquilo que a gente está vendo é material. Então, a primeira recomendação de quem está do lado do negócio é entender essa dinâmica, entender qual é o seu risco, qual é a sua oportunidade. E acho que, do ponto de vista de risco, adaptar os mecanismos de financiamento e proteção para induzir a economia ou quem está fazendo a transição. E não só quem está fazendo o que eu chamo carinhosamente de pioria contínua. Continua fazendo seus negócios do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecendo, né? Ou como se isso não impactasse o seu dia a dia. Você trouxe uma coisa muito importante, que é colocar na conta a mudança climática, né? Que também o Adriano trouxe, que a gente não está hoje lidando com uma realidade mais de mitigação, né? Então não adianta a gente agir com medidas reativas, né? A gente tem que pensar de forma estratégica em como lidar com essa mudança que é real e que está aqui no nosso dia a dia e que isso tem que ser contabilizado em qualquer planejamento estratégico, né? Exatamente. Qualquer negócio que dure mais de 1 ou 2 anos deveria contar com isso. Se você pretende que ele dure 10, mais ainda.
né? E até onde eu sei, a maioria das culturas, que não seja aquela anual, você está plantando um negócio aqui para ter produtividade em 3, 4, 5. E dentro desse contexto eu queria levantar para o Adriano uma pergunta que, na tua visão, Adriano, o que você tem visto de estratégia das empresas, assim, de combate, de resiliência, justamente colocando na conta do planejamento do negócio mesmo essa estratégia de levar em consideração a mudança climática na conta? Ah, legal. Pegando até um gancho com o que o Denise colocou, no nosso setor, né? A gente está falando de plantar hoje para colher daqui 7 anos, se eu estou falando de eucalipto, em uma das menores rotações do mundo por conta dessas condições favoráveis que nós temos no Brasil. Então, tem que ter planejamento, né? E o risco climático, ele está no dia a dia das empresas. Igual eu comentei na fala anterior, toda essa questão ligada à produtividade, ela passa por essas análises climáticas, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma disponibilidade diária, eu tenho que avaliar se ali realmente eu vou ter uma produtividade, vou ter um desenvolvimento daquela cultura para que ela tenha uma performance que atenda à indústria que vai ser usufruída dessa biomassa, né? Então, isso já está inerente, já está no DNA, no dia a dia das empresas. E também, além disso, de olhar, fazer essa análise dessas áreas, que muitas vezes também, de acordo com os modelos que nós temos hoje, várias situações não são previstas, né? Elas ocorrem, né? Situações aí bem pontuais, bem intensas, mas que a gente consegue ter uma mínima previsão com os dados climáticos que nós temos hoje. E, além disso, toda a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, uma coisa é a operação ali no campo, você está olhando para a implementação do seu negócio, mas por trás disso eu tenho todo um know-how desenvolvido e toda uma pesquisa para chegar justamente, no caso aí das empresas de base florestal, nessas espécies, nessas culturas aí que tenham uma produtividade interessante para o setor. Então, toda a base de pesquisa, ela leva isso em consideração, né? Então, esse tipo aqui de eucalipto, ele vai performar melhor, ele vai ter uma produtividade melhor no sul do país, ou no centro-oeste, ou em tal região. Então, isso tudo é levado em consideração e está muito no dia a dia das empresas, né? Então, isso é levado em consideração. E uma questão importante, de que a gente está falando dessa adaptação, né, dessa resiliência, que é a capacidade de se adaptar a essas mudanças, mas a mitigação, igual eu comentei, ela também é importante. Então, a partir do momento que eu tenho um setor que olha, né, hoje, para a gente ter alguns números, o setor florestal no Brasil, ele ocupa uma área de 10 milhões de hectares de florestas plantadas e conserva 7 milhões de hectares. Então, quase, a gente ainda tem essa ambição de chegar no 1 para 1. Né? Então, a gente tem 0,7 para 1. E com isso, tem toda uma contribuição com as remoções de carbono, né? Isso auxilia a redução da concentração de gás de efeito estufa na atmosfera, também auxiliando o Brasil a atingir suas metas da NDC, que é a nossa meta aí junto ao Acordo de Paris, né? Que nós estamos debatendo agora dentro da UNFCCC, essas metas de todos os países signatários do Acordo de Paris. Então, é um setor muito importante também na vertente da mitigação, mas que sem essa adaptação ele não vai prosperar. Então, é muito importante ter essa visão para o desenvolvimento a longo prazo desse segmento. É interessante isso que você trouxe. Eu faço um paralelo com algumas soluções que a Climatempo oferece, que dentro desse contexto de longo prazo, mas também a gente implantou, depois do evento que teve no Sul, a gente implantou um radar meteorológico operacional, que está dentro do contexto mais de reatividade, enfim, é curto prazo, é resiliência de curto prazo, mas a gente também tem algumas soluções mais de longo prazo e obviamente, a gente trabalha com cenário climático que muitas vezes a gente sabe que tem um determinado grau de imprecisão, mas que isso precisa ser levado em consideração em qualquer planejamento, né? E já que a gente está falando de resiliência, de estratégias e vocês levantaram essa bola da COP30, eu queria justamente entender um pouquinho quais são as oportunidades que a COP30 traz para a gente aproveitar e colocar em pauta as questões que a gente está discutindo aqui.
Eu diria que são muitos, né? Eu, assim como a Adriana já estava comentando um pouco antes daqui, eu já fui à COP, acho que desde as 18, a COP, famosa COP 15 de Paris, eu era negociadora de clima pela ONU Meio Ambiente. Eu acho que nunca a gente teve uma COP tão importante por vários marcos. Primeiro porque a gente está falando das metas dos países. Nos últimos anos a gente vem combinando qual é o jeito de medir, né, a regulação dos artigos, como é que a gente vai fazer essa contabilidade. Só que a partir da última COP, a gente mais ou menos, né, simplistamente, combinou, fechou os parâmetros e a partir dessa a gente só vai negociar, né, qual é o orçamento dos países. Os países estão aplicando agora as suas metas, as suas ambições. O Brasil tem condições de bater a sua meta e de ser inclusive mais ambicioso, já registrou a sua NDC. Isso é importante porque desse teto, né, o que cada país tem de orçamento, é que descem as novas oportunidades. Porque é daí que desse orçamento geral vai descer, por exemplo, o orçamento do nosso mercado regulado de carbono, que vai estabelecer qual é a cota para cada setor e de que lado você está, né? Quem paga, quem recebe, como é que esse mercado vai funcionar. E essa é uma nova moeda. Então é importante entender essa oportunidade e entender de que lado você está dessa moeda. Porque uma vez entendendo de que lado você está dessa moeda, e dado que uso da terra e biodiversidade e regeneração são grandes temas na COP. Então, assim, decorem isso. A mudança climática está se tornando o novo normal. Mas muito próximo dessa crise tem a da perda da biodiversidade, que, uma vez olhada sobre uma nova ótica, na verdade é a fonte de solução. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de recursos hídricos, a gente está falando de sistemas alimentares que passaram a fazer pauta na COP. Eles são temas que são discutidos obrigatoriamente desde a última COP. Então, eles entraram em Dubai, tá? A COP de Dubai é de 2 anos atrás, e eles passam a ser pauta como os sistemas alimentares podem se tornar resilientes, tá, a essa adaptação para garantir a alimentação numa condição que não tenha competição com a natureza e, muito pelo contrário, que opere em conjunto com a natureza, sendo até regenerativo. Que é uma coisa que pouca gente pensa, né? Então, muita gente às vezes me pergunta, talvez não dos setores de vocês, eles dá zero carbono, sim, a gente, né, na biologia, inclusive na agricultura, a gente tem vários exemplos de zero e até positivo, tá? E o Brasil é cheio dessa tecnologia, o que pode configurar cada vez mais uma oportunidade de atração de recursos. Então, tá bom ser brasileiro, seja pela matriz energética limpa. Quase todos os países estão muito longe da nossa matriz, a gente já sai com os negócios mais limpos, isso é uma razão de competitividade, gente, tá? Seja porque a nossa capacidade, que já está se materializando agora, esse dinheiro já está aqui, já está chegando aqui, e na COP deve chegar muito mais. A gente tem lar da maior biodiversidade do planeta, sem a qual é impossível resolver a crise do clima, que por causa disso terá valorização e não deveria haver competição entre agricultura e floresta, muito mais uma colaboração. A gente vê aí nos sistemas agroflorestais, nos afolus, na nova tecnologia, onde a gente olha para a natureza também como fonte, né, de integração, como fonte de prosperidade e de garantir que o sistema continua funcionando. A gente consegue entender o risco e a dependência desses recursos e precificá-lo e valorar cada vez mais quem está a favor, menos quem está contra. Então, aqui não existe uma lógica de talvez esse negócio seja ruim, esse seja melhor. Mas a gente vai ter que criar uma economia menos emissora, mais eficiente, que vê o uso da terra, especialmente no Brasil, com esses valores da biodiversidade e pagamento por serviços ambientais, e isso é fonte de oportunidade, caso seja trabalhado. Caso a gente entre no lugar de dizer, não, a gente vai embarrear, né, vai dificultar que esses avanços aconteçam, eles vão, na verdade, diminuir a nossa capacidade de atrair capital e nos tornar menos eficientes na competitividade global. Excelente, Denise. Complementando um pouco, porque a agenda de COP ela é tão extensa, né? Tão difícil da gente falar de... Dava para fazer uns 2 painéis só sobre COP, gente. Tranquilamente, mas eu acho que vale a pena a gente focar em uma coisa que a Denise falou, que é justamente essa questão dos fluxos financeiros, que eu acho que é isso que vai virar a chave, né? Não adianta a gente ser ingênuo achando que a mitigação vai ocorrer por amor, né, à causa. Então, isso é muito importante. E falando de uma agenda, não só de COP30, mas uma agenda aí de ano de COP no Brasil,
tudo que Denise colocou aí do mercado de carbono, é muito importante esse momento, né? Acho que nós temos grandes oportunidades de ser um país protagonista nessa agenda, principalmente quando a gente fala de mercado de carbono da ONU. Não sei se vocês estão familiarizados, mas hoje a gente tem aí um mercado pronto para sair, que é o artigo 6 do Acordo de Paris, que é um mercado que vem substituir o primeiro mercado de carbono no nível privado que nós tivemos no mundo, que foi o MDL. Então, esse mercado, ele tem um novo contexto, né? O MDL estava no contexto do Protocolo de Kyoto, então a gente tem toda uma base nova e todo um contexto global novo, mas ele pode trazer muitas oportunidades. Então, hoje, dentro da UNFCCC, né, que é o braço da ONU que, inclusive, tem toda a discussão de COP, estão sendo desenvolvidas as regras para a operacionalização desse mercado. E agora começam-se as discussões de metodologias para a geração de crédito de carbono de iniciativa voluntária das empresas, né? Então, podem ter diversas oportunidades, inclusive para o agronegócio, para pensar nesses projetos, para pensar na geração de créditos, e acredito que o Brasil pode liderar essa agenda. Vou dar um exemplo do nosso setor florestal novamente. Muito se fala de crédito de carbono, de geração de crédito de carbono em florestas, né? No Brasil, no interior de Minas Gerais, nós fizemos o primeiro projeto de geração de crédito de carbono florestal no mundo. Foi desenvolvida a metodologia que a gente chama de ARR, que é a Afforestation, Reforestation Restoration, que hoje é utilizada por todo mundo. Ela foi desenvolvida num projeto lá em Curvelo, da empresa Plantar. Então, foi o primeiro projeto para gerar crédito de carbono florestal desenvolvido aqui pelo Brasil. Então, a gente pode, novamente, ter esse protagonismo não só na área de florestas, mas também em diversas outras tecnologias aí que o agronegócio vem trazendo, né? E aí, conectando as coisas, dentro do mercado de carbono nacional, que está também para ser regulamentado, nós tivemos a aprovação da lei no final do ano passado, discutiu-se muito, né? O agro não está. Acabou que o agro ele não entrou como setor regulado, mas é um setor que vai ter uma grande participação nesse mercado, justamente com o desenvolvimento de projetos e geração de créditos para compensar as emissões das empresas que vão ter esse cap, né? Esse limite de emissões que inicialmente devem ser indústrias e talvez alguma empresa de energia, que geralmente sistemas regulares de carbono iniciam por esses setores, né? Mas nós temos aí todo um link e oportunidades para que outros setores se engajem nessa agenda e possam desenvolver projetos e monetizar isso através, por exemplo, de créditos de carbono. Tá? Em que nível que vocês acreditam que está a maturidade e a conscientização de alguns nichos específicos de mercado e a preparação com relação a esse tipo de estratégia de net zero, de compensação de carbono, de crédito de carbono, porque eu entendo que pode ter alguma espécie de complexidade em compreender o tema também, apesar de ter muita oportunidade, como você trouxe, né, de o Brasil ser um país que pode despontar como um pioneiro. A gente está falando de economia circular, de estratégia net zero, enfim, a gente tem muita oportunidade, tem cultura para isso também, né? Cultura do ponto de vista vegetal também, né? Cana é um potencial absurdo para uma economia circular. Enfim, eu queria entender um pouquinho da visão de vocês com relação a isso, quanto que a gente está realmente de forma transversal preparado para isso. Vamos lá. Acho que aqui eu vou falar um pouquinho mais de riscos regulatórios, tá? Mas é uma pauta muito importante. Quando a gente fala de net zero, que seria chegar nesse balanço, né, entre emissões e remoções neutralizado ali no zero, então se eu emitir 100, eu compensei ou removi 100 toneladas de carbono, eu chego nesse patamar de net zero, que inclusive o Brasil tem essa meta para 2050. Então, nacionalmente, a gente vai ter que atingir o net zero daqui a pouco, né? Que é muito desafiador. Mas no nível corporativo isso já está sendo discutido. Hoje, por exemplo, nós temos diversos estándares e padrões globais trazendo um pouco desse estabelecimento das metas baseadas em ciência, que a gente fala muito no clima, né? Que não é simplesmente colocar uma meta, mas ter métricas comuns para serem comparadas. E aí nós temos desafios enormes
dentro principalmente do nosso setor e outros setores aqui no Brasil, de entendimento da nossa realidade por esses padrões que muitas vezes são desenvolvidos por países do norte global e não têm essa visão. Vou dar um exemplo. Hoje, no Brasil, nós temos dentro das indústrias de papel e celulose uma grande integração, a maioria delas tem florestas próprias, então é um setor totalmente integrado. Então a mesma empresa tem indústria, tem emissão na indústria, mas ela remove o carbono na floresta a partir dos plantios, geralmente plantios aí nas áreas degradadas, você entra ali com essa floresta, ninguém derruba floresta para plantar floresta, mas isso não ocorre. Então, com essa remoção de carbono, nós temos essa dinâmica de fazer o balanço entre o que eu estou removendo e emitindo na floresta e o que eu estou emitindo na indústria. Mas esses padrões, e vou dar um exemplo que é o principal deles hoje, que o mercado financeiro olha muito, é o SBTi, Science Based Targets Initiative. Ele não permite você considerar esse balanço e vem falando muito de remoções permanentes, que são aquelas remoções muito ligadas a CCS, que é o Carbon Capture and Storage. São remoções de tecnologia, engenharia e não baseadas em natureza. Né? Então tem uma discussão muito forte nisso. Eu acho que essa é uma pauta que a gente tem que até aproveitar o mote da COP no Brasil para a gente mostrar para o mundo quão importante esses setores são para essa mitigação e para o atingimento do net zero. Não existe net zero no mundo ou em qualquer empresa sem falar de remoção. E no nosso caso, sem falar de remoção florestal. Não existe isso. Então é muito importante que essas regulações também enxerguem a realidade de países tropicais como o Brasil. Eu acho maravilhoso. Vou pegar daí, porque eu vou te falar uns números que são, inclusive, do BNDES, tá? Eu acompanho essa agenda de financiamento há muitos anos, até por entender que quando o BNDES coloca recursos, né, em uma linha, em um movimento, em geral, o mercado financeiro tradicional segue com outros R$5 para cada um que o BNDES coloca aí. Então, entendendo o fluxo de dinheiro, você consegue entender muito do que vai se materializar. Eu acho que o que o Adriano trouxe é uma oportunidade que talvez não seja muito clara para as pessoas, mas eu sou otimista por um lado, porque há 2 anos atrás, algumas coisas que a gente falou aqui hoje eram um ilustre desconhecido, e antes de eu sentar nesse painel, eu ouvi um outro falando sobre remoção de carbono no solo, tá? Eu diria que nos próximos anos esse vai ser quase o novo normal. O Brasil já é cerca de 30% do mercado global de soluções baseadas na natureza para remoção de carbono. Nenhum outro país tem esse volume a preços que hoje, comparados ao mercado nacional, não, ao mercado internacional, são muito eficientes, com mais adicionalidades positivas. O que isso significa? Que é um potencial gigantesco de atrair fluxo por esse serviço ambiental que a gente presta de alguma forma, né, para o sistema, né, não só para nós, para o Brasil, mas como um todo. E esse vai ser um mercado que cada vez mais vai fluir. Independente da COP, a gente já teve 3, 4 grandes empresas dessa categoria recebendo recursos internacionais desta compensação, né? Então a gente teve aí Belterra recebendo o Microsoft, a gente teve Regreen recebendo, se não me engano, a Amazon, tá? Então, na verdade, nós estamos falando de alguns milhões de dólares que vêm justamente para compensar as emissões dessas empresas que se comprometeram a ser empresas net zero. Então, é todo um novo mercado que vem, é mais uma camada, né? Eu gosto da palavra adicionalidade, mas essa é positiva. É mais uma camada de recurso. E lembrando que nesse âmbito, esse estoque, né, esse guardar o carbono no solo, que muitas vezes é feito, né, por indústrias produtoras de óleo e gás, né, que eles são muito mais caros, né, e muito menos eficientes. E soluções baseadas na natureza, o carbono, né, pela floresta, o estoque do carbono no solo, eles são muito mais eficientes, mais baratos e mais perenes. E nenhum país, gente, tem a mesma capacidade que a gente. Então, hoje, quais são os desafios? Quanto mais a gente padroniza, anda, faz acordo, né, combina esses padrões, acelera esse desenvolvimento, mais barato e mais estandarizado, né, mais comum, mais padrão, essas coisas vão ficando. E nós estamos num momento em que a gente está conseguindo discutir justamente esses pontos. A COP é uma grande oportunidade para isso, porque, de novo, nessa arena é impossível resolver essa crise sem que o Brasil preste esse papel. E o Brasil, ao prestar esse papel, tem inúmeras vantagens, inclusive de atrair investimento, não só por essa questão, mas por todas as outras que a gente tem também de matriz e que a gente combinou aqui.
Então, acho que a COP definitivamente é uma oportunidade, mas mais ainda para as empresas que talvez não estejam pensando, ou não estejam tão familiarizadas com ir ou não ir à COP. Lembrando que desde a volta da pandemia, a famosa COP de Glasgow, a gente teve mais CEOs na COP do que lobistas de clima ou lobistas de petróleo. Então, nos últimos anos, a participação das empresas e o entendimento de que essa é uma agenda de financiamento, de inovação, de adaptação de modelo, de tecnologia, faz com que a gente veja não só as empresas como os negócios como uma parte intrínseca desse resultado, mas ainda mais como promotores de solução, tá? Então, eu acho que a familiarização com esse tema, vamos discutir carbono como a gente talvez discuta o orçamento do dólar, dos commodities que também são voláteis e tudo mais, é que transforma a realidade a ponto. Eu acho muito, muito arriscado hoje fazer qualquer decisão de investimento ou de negócio, porque até os bancos e as seguradoras olham o mercado dessa forma, desconsiderando, por exemplo, o impacto de mudança climática e precificação de carbono. Ainda que você tome a mesma decisão, ela será uma decisão mais informada e de menor risco, tá? Mas é pouco provável que, ao olhar isso, você tome as mesmas decisões que você tomou nos últimos anos. Por quê? Porque simplesmente isso não tinha o valor econômico ou a importância na agenda econômica que isso tem. E só para arrematar, eu acompanho, por exemplo, a agenda do Fórum Econômico Mundial, o famoso Fórum de Davos, que é um fórum econômico. Ele existe desde 2007 e a partir de 2012, 2011, se vocês olharem todos os relatórios de risco deles, até 2011, quase 90% dos riscos apontados eram econômicos. Riscos de inflação, riscos de guerra, riscos de geopolítica, de perda e tudo mais. A partir de 2011, mais intensos ainda, a partir de 2015, quase que 100% dos riscos são ou climáticos ou ambientais. Então, assim, a gente está falando de economia, a gente não está falando só de natureza, né? E aí, se vocês quiserem uma boa referência de quanto isso é verdadeiro e baseado em fatos, todos os líderes mundiais concordam. Eu acho que ainda está se gerando uma conscientização do tamanho do serviço ambiental prestado, em termos de valor mesmo, Então, eu acho que como você comentou, daqui a pouco a gente vai estar discutindo carbono como commodity, Então, que bom que a gente está aqui nesse painel hoje e como você falou também, Denise, anteriormente tinha um outro painel que estava discutindo, carbono. Enfim, é algo que vai ser inevitável e principalmente aqui no Brasil, que a gente está levantando esse barco, E, enfim, a gente tem mais 10 minutinhos aqui de painel e eu queria que vocês fizessem algumas considerações finais para a gente fechar aqui e amarrar a nossa discussão de hoje. E agradecer também. Legal. Obrigado, Caetano. Acho que, igual você colocou, é um momento muito importante. Ano passado, se eu não me engano, ano passado foi o primeiro ano que nós ultrapassamos o grau e meio. Exatamente. Foi o ano mais quente da história. Foi o ano mais quente da história, que já ultrapassamos o primeiro objetivo do Acordo de Paris, E agora nós temos toda essa responsabilidade de correr atrás desse tempo para acelerar essa transição, que passa por todos os setores da economia. Então, a gente não está falando somente do agro, mas a gente está falando da indústria, a gente está falando do transporte, da energia, os bancos, todo o mercado financeiro, e isso é muito importante. E é legal que Denise citou aí o exemplo da Regreen, Dentro da IBA, a IBA é uma associação que tem 11 anos de história, mas ela já existe há muito mais tempo por conta das outras associações, como Bracelpa, que era a Associação de Celulose e Papel, Então, a IBA foi uma junção de segmentos desse setor de base florestal que tem esse nome há 11 anos. A gente está completando 11 anos pelo IBA agora esse ano. E no final do ano passado, além de representar papel e celulose, nós representamos um segmento de pisos e painéis, representamos segmentos aí de energia, bioenergia, temos empresas que produzem carvão vegetal para uso na siderurgia e temos também produtores independentes de florestas, como por exemplo a Stimos, que é um
uma sigla aí que eles chamam do Timber Investment Management Organization, são as empresas que plantam floresta para colocar madeira no mercado. Mas falando um pouquinho desse novo movimento, no final do ano passado nós passamos a representar também as empresas de restauração e silvicultura de nativas. Então hoje na IBAR, nós temos empresas como Regreen, Biomas, Mombac, Simbioses, que é um case interessantíssimo no sul da Bahia, de silvicultura de nativas, de plantio dessas espécies nativas para o aproveitamento da madeira, mas todas essas empresas, Carbon to Nature também está na IBAR, é uma empresa da Iberdrola, que estão olhando para essas soluções baseadas na natureza. Então, todas essas empresas começaram a olhar para esse negócio muito com vistas no carbono, né? Então, o carbono vem induzindo esse segmento que ele não é tão novo, mas a gente está falando que o segmento de restauração em grande escala, igual essas empresas se propõem, ele é novo no Brasil. Então, isso também é um movimento de evolução, né? Porque o que nós sabemos fazer de melhor no setor é plantar árvores. E por que não também representar um setor que planta árvores nativas, né? E está sendo uma experiência incrível, porque essas empresas estão bebendo de uma fonte, de uma experiência que nós temos aí mais de 50, 60 anos de experiência, igual eu comentei de pesquisa e desenvolvimento, tudo que foi feito para as espécies como eucalipto e pinos, vai ter que ser feito para as nativas, né? E a gente está tendo uma troca muito importante dentro desses debates lá na IBAR. Então, isso é algo relativamente novo, né? Tem uns 6 meses que nós estamos com essa representação e está sendo muito, muito interessante esse movimento. Então, isso aí corrobora um pouquinho com essas novidades, toda essa agenda que a gente vem discutindo, que a gente tem que ir evoluindo para ajudar não só na mitigação, adaptação, tudo isso, né? Então, era mais esse panorama aí da IBAR. Obrigado. Eu acho que como consideração final, assistindo e participado, por exemplo, de momentos da COP ou do Brasil que pareciam impossíveis, né, gente? 15 minutos antes do final da negociação do Acordo de Paris, a gente tinha certeza que não ia funcionar. E eis que funcionou. E da importância da gente participar desses movimentos, né, ou de apresentar soluções, mesmo que a gente, né, esteja tão perigosamente próxima do acima de 1,5 graus. Só para vocês guardarem, quando o Acordo de Paris foi feito, a temperatura global apontava para 4 graus. Para cada meio grau a mais que ela aumenta, a gente praticamente dobra os efeitos extremos nos quais a gente está sujeitos. Tá? E porque a gente fez o Acordo de Paris, talvez a gente esteja aí flertando com 1,5 que não é tão ruim, mas vamos lembrar que também não é o paraíso, né? 1,5 graus a gente está vivendo com o que a gente viveu no ano passado. E que a gente tem sim que trabalhar para criar uma economia, tá, que seja capaz de dar conta desse novo desafio e nosso próprio benefício. E ser brasileiro está muito bom, porque eu poderia passar aqui uma tarde inteira dando inúmeros exemplos do quanto a inovação, o quanto a transformação, por exemplo, de monocultura de palma em sistemas agroflorestais, regeneração de pastagens com novas tecnologias, é mais eficiente, mais rentável, capta recurso a zero de custo, e muitas vezes doações de fundos de país que têm esses compromissos. Eu tive vários exemplos disso. Eu trabalhei na Natura, que também fez que a gente chama de blended finance, transformando monocultura de palma em cadeia de valor e recebendo pelos serviços ambientais, adiantando cadeia, né, conseguindo trazer resiliência para o sistema e dando estabilidade para quem estava fazendo essa transição, um custo muito barato. É que a gente não perca a oportunidade de entender como se beneficiar desse novo momento, como a gente, né, acelerar a transição, usar mais tecnologia, se adaptar a essa nova realidade, porque para o Brasil isto é uma oportunidade, o que para a maioria dos países é um risco. É uma oportunidade imensa, né? Senhoras e senhores, a Denise, Adriano poderia ficar aqui, sair daqui para um bar e a gente ficar umas 5 horas conversando, né, sobre isso. Realmente a gente tem uma oportunidade tremenda aqui e um potencial absurdo no Brasil. Basicamente todos os setores, né? A gente está falando não só de energia, de agro, mas colocaria logística também, as oportunidades imensas que a gente tem em todos os modais, enfim, urbanização e outras técnicas. A gente está falando de soluções que são transversais a toda a sociedade, né? E a gente não tem que conviver com essa nova realidade.
A gente não vai conseguir fazer globalmente um esforço de guerra para voltar a ser como era antes. Eu talvez esteja mais otimista hoje do que eu estaria 10 anos atrás, se você me perguntasse se um dia como esse seria real. Eu ia dizer que por dever de ofício ele seria, mas eu não acreditava muito não. E dado que ele é real, eu só posso imaginar que se lá atrás eu achava que estava difícil, hoje eu acho que a gente nunca teve tanta oportunidade. De inovação, de tecnologia, de negócio também, né? Então a gente tem uma oportunidade que eu acho que está ficando cada vez mais clara para as empresas, do ponto de vista estratégico, entrando em planejamento, né? Entrando em planejamento de médio e longo prazo, né? E a gente está falando de planejamentos de 10, 30 anos, e eu vejo que isso, a sensação que eu tenho trabalhando com negócio aplicado a soluções de clima para as empresas, é que cada vez mais a gente tem recebido esse tipo de contato para trazer soluções climáticas que atendam realmente planejamento estratégico, para você não dar esse tiro no escuro, né, também. Exatamente. Eu estava comentando só para a gente fechar que assim, eu conheço a Climatempo há muito tempo, mas hoje trabalhando no setor financeiro, eu tenho certeza que desse você está recebendo chamada de noite, de dia e de tarde também. Adriano? Excelente. A questão da métrica, né, gestão de riscos, isso tudo é muito relevante. Não tem como você olhar, dar um tiro no escuro e seguir aquela direção, né? Então, hoje em dia, com tanta tecnologia que nós temos, já a disponibilidade de todas as tecnologias, isso é muito importante. Então, e fazer a gestão de riscos, mapeamento de riscos, isso tudo tem que ser muito bem observado. Mais dados e menos achismos, né? Exatamente. Mais baseados em fatos reais. Maravilha. Acho que é isso. Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bacana. Obrigado, Denise, Adriano. O orgulho de ser brasileiro está em quadra. Vamos juntos fazer história. Ponto a ponto. XP, investidora oficial do João Fonseca. AgriConnection. Ative a rede que vai transformar o agro.